semelhante ao Senhor. Vamos aplaudindo com energia. Aleluia! Pode assentar. Aleluia! Eu falei para minha esposa recentemente que um dia aqui, num culto de quinta-feira mesmo, a igreja louvava belamente ao Senhor. E eu estava com muitas dores, meu corpo muito doído. Já comentei isso aqui, mas eu preciso dar um novo detalhe para vocês. Minha coluna estava bem endurecida, meu braço esquerdo todo adormecido. Eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou dançar para o meu Senhor contra o meu corpo. Eu saí daqui, fui ali no fundo, porque nem todo mundo suportaria, entenderia, na verdade, essas coisas. Então fui ali e o meu corpo estava doendo muito, meu braço estava doendo muito, estava muito difícil para mim. E eu disse à minha esposa: amor, Deus estava recebendo a minha dor. Desde aquele dia eu não senti mais nada. Já vai para um mês isso, né, meu bem? Não sinto mais dores. Ele levou sobre si as nossas dores e às vezes a gente só vai ter uma dor para apresentar para Ele. E se a gente apresentar a nossa dor para Ele, Ele recebe com amor. E por vezes algumas curas, não poucas, vão acontecer. Nessa noite, quando a gente continua a ver e entramos na segunda parte, possivelmente a última de uma análise bíblica sem especulações sobre guerra espiritual, uma visão sobre quem é Satanás, nosso arqui-inimigo. Desde já, algo que precisamos ter em mente é: Satanás e seus demônios não suportam uma vida de louvor a Deus. Isso é insuportável para as trevas. Isso é terrivelmente desagradável para as trevas. Então, dentre os muitos motivos que nós temos para exaltar a Deus, para louvar a Deus, mesmo em meio à dor, um deles é: enquanto nós louvamos a Deus em meio à dor, aquele que nos causa dor cai. Precisamos ter isso em mente. Hoje eu quero continuar vendo com vocês sem especular, mas avançando nesse assunto que é tão importante, que aconteceu na semana passada algo inusitado. Na quinta-feira nós começamos esse tema e na sexta-feira alguns irmãos tiveram que pela primeira vez expulsar demônio. Né? Na quinta-feira a mensagem, na sexta-feira a prática. Ou seja, Deus faz as coisas muito ordenadamente, né, meus irmãos? Deus trabalha com lógica, a lógica divina, dando-nos as ferramentas necessárias para que nós andemos em vitória. Na quinta-feira passada nós vimos que nós temos que lutar contra as trevas, é inescapável, não há como não lutar. A vida, na verdade, é um grande campo de batalha. Vimos Jesus dizendo que quem não luta a favor do reino de Deus, luta contra o reino de Deus. Não há uma posição de neutralidade, em Mateus 12, verso 30. Vimos os motivos pelos quais é necessário sabermos quem é e como age o nosso inimigo. Dentre os motivos que vimos na quinta-feira passada, o primeiro foi: todo ensino da palavra de Deus é para o nosso bem. Então a Bíblia não contém ensinos inúteis, tudo é útil e tudo produz vida. Esse foi o primeiro motivo. E se a Bíblia trata desse assunto, então é necessário que nós saibamos do que a Bíblia trata sobre esse assunto. O segundo motivo que nós vimos foi
que assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, e ele mesmo disse que basta ao discípulo ser como seu mestre, então de igual modo a nossa tarefa no mundo é desfazer as obras do diabo. E em terceiro e último lugar, vimos que, assim como disse o apóstolo Paulo, nós não ignoramos as estratégias, os ardis do nosso inimigo, as suas maquinações, mas sabemos claramente como é o seu método de ação, como são as suas operações. Nós sabemos, nós não o servimos, nós não o adoramos, nós não o louvamos, nós não o elogiamos, nós não compactuamos com as ideias dele, mas nós sabemos como ele age. Vimos que o nosso arqui-inimigo possui alguns títulos apresentados na Bíblia, mas na verdade nós não sabemos nem o nome real dele, ou seja, a sua identidade espiritual, tanto quanto não sabemos qual é o nome do Senhor Jesus na eternidade passada, tanto quanto não sabemos qual é o nome do Pai. Nós não temos o nome ou os nomes de vários seres, várias entidades espirituais. A Bíblia não se presta a matar essa curiosidade, mas apenas nos dá títulos, nos dá adjetivos que dizem quais são as maneiras de agir desses seres espirituais. Vimos, por exemplo, que o nome Satanás vem do hebraico Satã, que é adversário, alguém que se opõe e que guarda ressentimento contra aquele ou aquela a quem ele se opõe. Vimos que diabo, do grego diabolos, é o ser difamador, aquele que acusa com falsidade, aquele que é dado à calúnia. Ele acusa e acusa com muito engano. Vimos também que, na verdade, quando a Bíblia fala sobre diabo ou Satanás, está falando de um único ser, não são duas entidades, mas um único ser. Apocalipse capítulo 12, verso 9, deixa isso bem claro para nós, e vários outros textos, alguns que foram vistos na quinta passada. Vimos alguns exemplos da ação desse ser, caluniando lá em Daniel capítulo 6, acusando a visão do sumo sacerdote Josué em Zacarias capítulo 3, enganando profecia de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, e paramos na constatação de que ele era, de acordo com Isaías 14, Ezequiel 28, um querubim. Vimos que querubim vem de queruv, e queruv é repolho, pois Deus é aquele que se acomoda no meio dos querubins. Vimos a disposição das hostes celestiais como descrita no Apocalipse. Então nós temos o trono de Deus, o Pai, à sua direita o trono de Jesus Cristo, Deus Filho. Diante do Pai, diz o Apocalipse, diante do Filho estão as 7 tochas de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, o Espírito Santo. No círculo mais próximo de Deus estão 4 seres viventes. Então os querubins ora são chamados de animais, ora são chamados de seres viventes, ora de querubins. Os 4 seres viventes que estão ali bem próximos de Deus. Num círculo maior, os 24 anciãos. Num círculo mais externo, os trilhões de anjos. E ainda fora desse grande círculo, todos os demais seres, incluindo os homens. Querubins. Vamos olhar para Apocalipse 5, versos 13 e 14. E entender um fato bíblico que sempre se repete quando se fala sobre os querubins. Apocalipse 5, versos 13 e 14. Apocalipse 5, versos 13 e 14. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer,
ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia. Pergunto a vocês, olhando para esses versos, no verso 4, sempre, 14 digo, sempre quando a Bíblia fala sobre querubins, sempre, sem exceção, dando-nos o número deles, qual o número que ela nos dá? 4. Sempre que a Bíblia nos fala de querubins, dando-nos a quantia de querubins, sempre a Bíblia nos diz que são 4. Nós não temos na Bíblia em nenhum texto que fale sobre a quantidade de querubins, 2 ou 1 ou 5 ou 6. O número fixo é 4. Ou seja, o diabo ou Satanás era, antes da sua expulsão, de acordo com Ezequiel 28:14, o querubim da guarda, ou o querubim condutor, ou o querubim ungido, ou o querubim. São 4 maneiras pelas quais a Bíblia trata esse ser em Ezequiel 28, verso 14. Sempre o querubim condutor deverá ser entendido então como o 5º querubim. Se sempre quando a Bíblia fala sobre eles diz que são 4, então significa que antes da expulsão de Satanás, o conjunto dos querubins que sustentava o trono de Deus e que, recebendo a ordem, a direção de Deus, ia para onde Deus queria que o trono se movimentasse, sempre eles estavam agrupados de uma forma quíntupla. Eles eram 5, tendo Lúcifer, eu estou usando um título judaico para não ficar usando o diabo e Satanás, tendo Lúcifer, que não é uma expressão bíblica, mas é uma expressão judaica, como o seu líder. É importante que a gente saliente aqui um fato. Quando Ezequiel fala sobre a visão dos querubins e do trono de Deus e das rodas, ele diz que o Senhor está assentado no trono e abaixo do Senhor os 4 querubins, sustentando o trono e levando o trono aonde Deus quer que o trono vá. Se Lúcifer ainda fizesse parte desse grupo de querubins, ele como 5º querubim, ele não estaria como líder acima deles. Eu estou falando geograficamente. O posicionamento dele não seria sobre os 4. Porque sobre os 4 querubins está Deus o Senhor. Deus se assenta sobre os querubins. Estamos juntos? A única posição possível do líder do grupo de querubins é à frente. Por isso, eu estava encafifado alguns anos atrás. Nós sabemos que as trevas, o reino das trevas, tem uma lógica própria. Eu não fico estudando em profundidade ocultismo, pouco me interessam as coisas ocultas das trevas. Eu quero conhecer profundamente o poder de Deus. Mas eu estava incomodado, na verdade encafifado com a figura do pentágono, por demais usada nas práticas ocultistas, satanistas, e incomodado também com a figura da estrela de 5 pontas. E estudando a Bíblia e vendo os querubins, Lúcifer como 5º querubim, a 5ª ponta, então não era um quadrado antes da queda, mas era um pentágono.
dá para entender claramente o porquê de a estrela de 5 pontas ou o pentágono, as formas com 5 pontas, incluindo o triângulo, a pirâmide, digo. Por que essas formas são tão usadas no ocultismo? Porque elas fazem referência justamente a uma condição que Lúcifer possuía, mas que por causa da sua rebelião ele perdeu. A pirâmide então nos fala de um posicionamento tão usada na maçonaria e em outros grupos ocultistas. Nos fala claramente sobre um quinto ser liderando os outros 4 poderosos seres que têm as suas mesmas características angelicais. O quinto querubim não estava sobre os outros 4, porque sobre os 4 está o Senhor. Colocava-se à frente deles, constituindo então um pentágono ou um pentagrama. Essa disposição foi substituída pelo quadrado. Mas nós entendemos então o porquê da figura satânica do pentagrama. Interessante que o pentagrama maligno, ele é uma zombaria dentro das práticas ocultistas. Na verdade, ficam 2 pontas para cima, né? E uma ponta para baixo, e essa ponta para baixo é uma zombaria contra Deus, o Senhor. O inimigo queria o inverso, mas dizemos o nome de Miguel, arcanjo. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Não está nada invertido não, o Senhor está acima no trono. E o quinto querubim caiu, perdeu a sua posição. Vamos ver algumas funções desses seres e nós vamos entender muito do comportamento do nosso inimigo. Vamos lá para Ezequiel capítulo 10, verso 1. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um... Vocês estão aí? Semelhante à forma de um trono. E a continuação, Ezequiel capítulo 10 vai fazer uma narração sobre a visão do trono de Deus sobre os querubins. Função número 1, diga comigo, suportar o trono de Deus. Esse suportar aqui é servir de suporte. Como ninguém, preste muita atenção, como ninguém, os querubins, e Lúcifer foi um querubim, eles sabem exatamente o que é a glória de Deus. Tinham um contato mais próximo, estavam ligados ao próprio trono de Deus, sabem o que é autoridade. A cada vez que Deus manifestava o seu poder, na eternidade passada, para as suas muitas decisões, que hoje nós não sabemos quais eram, porque nós só temos conhecimento desde a criação do nosso universo para cá. A eternidade passada para nós é um grande mistério, mas a Bíblia diz que Deus sempre existiu, Deus sempre foi, Deus sempre é e será pelos séculos dos séculos. Amém. E sempre foi em poder, Deus nunca foi em fraqueza. Quando Ele fala para Moisés lá na sarça quem Ele é, Ele diz: eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui, o que sempre serei, o Todo-Poderoso sou eu. A cada vez que o Senhor manifestava o seu poder na eternidade passada, os querubins eram os primeiros a verem essa manifestação, estavam pertinho da manifestação, como sempre estão.
Apocalipse 5, verso 13, nos fala de uma segunda função. E 5, verso 14. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Preste muita atenção. O verso 13 diz que toda criatura, homens, anjos, serafins, animais da terra, animais da água, todos, vivos e mortos, toda a criatura, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todas as coisas que neles há, disse: graças, honra, glória e poder para todo sempre ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Depois dessa grande exaltação, diz Apocalipse, os 4 seres viventes diziam que? Amém. A expressão amém significa firmado, estabelecido. Firmado, estabelecido, é um selo. Pá, é isso mesmo. Paulo diz: olha, quando vocês orarem na igreja, interessante que ontem conversávamos sobre isso, nem falem em línguas alto, todos juntos, fazendo uma grande confusão, nem fiquem todos falando um monte de coisas ao mesmo tempo, porque é necessário ser dado o amém. Paulo diz isso, Paulo ensina a orar, oração coletiva. Vocês precisam ouvir e dar o amém, precisam confirmar o que está sendo dito, precisam apresentar-se a uma voz diante do Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os querubins, depois que toda a criação exalta a Deus, são eles que selam, confirmam, validam toda a adoração. Eles dizem: é isso, amém. Isso nos fala de uma autoridade no louvor. Eles dizem: sim, é isso, confirmado, amém. Os querubins entendem como nenhum outro ser de louvor a Deus. Tem inclusive autoridade, é o que está nos dizendo Apocalipse capítulo 5, versos 13 e 14, para confirmar ou não o louvor. Apocalipse 4, verso 8, terceira função dos querubins. Estamos juntos no pensamento? Terceira função, Apocalipse 4, verso 8. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Imagine a cena. Por isso que a gente olha para a profecia de Ezequiel e entende por que Ezequiel, quando vê os querubins, cai desmaiado. Ele vê seres. Em outros trechos a Bíblia diz que os querubins têm quantas faces? 4. Uma de homem, uma de águia voando, uma de boi e uma de leão. 4 faces, uma para cada lado. 4 rostos. 6 asas, diz o texto que acabamos de ler, Apocalipse 4, verso 8. 6 asas. O corpo é como um corpo de leão. Essas asas, por dentro e por fora, são cobertas de quê? Olhos. Centenas, talvez milhares de olhos, porque são seres gigantescos. A imagem deles não é uma coisa que você vai mostrar para uma criança num desenho antes dela ir dormir. Não é o tipo de historinha: olha aqui que lindo esse querubim. E o texto diz: e não descansam,
nem de dia, nem de noite, dizendo, vamos juntos aqui, ó. Vamos lá, ó. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aleluia. Não descansam, nem de dia, nem de noite, exaltando a Deus. Terceira função, os querubins adoram continuamente a Deus. Então, primeira, servem de suporte ao trono de Deus. Segunda, selam, confirmam, validam toda a adoração. Terceira, adoram continuamente a Deus. Agora deixa eu fazer uma ressalva. Quando a Bíblia diz que nas suas asas e ao redor, algumas traduções dizem que nos seus corpos, ou seja, eles integralmente, toda a aparência deles é coberta de olhos por dentro e por fora, e são seres que ficam mais perto de Deus. A Bíblia está falando para nós de um conhecimento incomparável. Olhos são entendimento, conhecimento, visão. Veem e sabem os querubins com um saber sem igual. Quando eu estava olhando para essas coisas, eu disse para minha esposa, amor, aleluia, porque Deus nos deu a pessoa do... Porque senão a nossa batalha seria totalmente perdida. Mas Jesus veio, esmagou a cabeça de Satanás, esmagou. Está ferido de morte, está vencido. Depois Jesus o esmaga, o expulsa. Já o príncipe desse mundo, disse Jesus, está julgado. A sentença recaiu sobre ele. Já está profetizado o lançamento dele, do falso profeta, do anticristo, no lago que arde com fogo e enxofre. Isso já está escrito. E além de o vencer, Jesus nos deu a pessoa do Espírito Santo, diante da qual Satanás não faz frente. Mas preste atenção, um ser humano sozinho tentando lutar contra o mal é um caso perdido. As estratégias, o conhecimento, a sagacidade desses seres é absolutamente gigantesca e sobrenatural. E é tão sobrenatural que aí nós entramos em Ezequiel 10, verso 5 e vemos uma característica que precisa nos incomodar e gerar em nós um santo temor. Ezequiel 10, verso 5 diz: e o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior. Agora diga assim comigo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. O que a Bíblia está dizendo nesse verso? Que na visão de Ezequiel tinha o mesmo som da voz de Deus. O quê? As asas dos querubins batendo. A coisa que se diz, olha, Deus falou, não foi Deus, foi batida de asa de um querubim caído. O som das asas, dessas 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora, o som das asas é igualzinho, diz Ezequiel, a voz de Deus falando.
de tão perto do Senhor que eles ficam, eles pegam características do Senhor, eles aprendem coisas do Senhor, até a voz. Ó Deus, dá-nos discernimento, para que nenhum de nós seja iludido com o soar das asas de um falso querubim. Mas, voltando um pouquinho, sabemos pela Escritura que a posição desse nosso inimigo, junto aos outros querubins, que são em número de, vocês estão aí? Em número de 4. A posição desse querubim caído não seria acima, porque acima está o trono de Deus. O ungido, o condutor de Ezequiel, o querubim ungido, o querubim condutor. Mas seria necessariamente à frente como guia, ou seja, Deus diz, eu quero ir para tal lugar. O querubim guia, recebe a ordem e comanda os outros 4 nesse movimento. A posição dele era uma posição pentagonal, uma quinta ponta. Mas a nossa pergunta tem que se voltar agora para qual a importância disso? Existe alguma importância disso? Será que a Bíblia está contando para nós o número dos querubins? Dizendo para nós lá em Ezequiel 28 que ele era o querubim da guarda, o querubim condutor, o responsável por guardar a glória de Deus, por não permitir o acesso não autorizado à presença do Senhor. Os querubins são grandes guardiões, essa é a grande verdade. Vocês sabem, Jesus vai dizer que até anjos, há certos anjos que têm acesso direto ao trono de Deus, não são todos. Jesus deixa isso muito claro, quando diz que os anjos que cuidam dos pequeninos têm livre acesso ao trono de Deus. Mas Hebreus vai dizer, cheguemos-nos pois com ousadia, confiadamente junto ao trono da graça. Pela fé em Jesus a gente chega ali no meio do repolho, no meio do querube, ali bem perto do trono de Deus, e conversa com o nosso Pai. Esse aleluia de vocês foi muito, muito fraco. Nós podemos chegar ali no centro, diante do trono do Senhor. Não são nem todos os anjos que têm esse privilégio. Mas em Jesus nós temos. A pergunta é, qual a importância de saber essa quinta posição? Muita em todos os sentidos. Hebreus 9, versos 19 a 24, vai nos falar sobre o templo de Jerusalém, seguindo o modelo celestial. Hebreus 9, versos 19 a 24. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário, agora preste atenção, que as figuras das coisas que estão no céu, o autor aos Hebreus está dizendo que as coisas do templo eram figuras, reproduções, réplicas em miniatura das coisas que estão no céu. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, com sangue de animais, como Moisés acabou de fazer. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes, porque
Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O santuário terreno, Jerusalém, o templo, feito por mãos humanas, santuário terreno, era uma figura do verdadeiro santuário. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, não foi no templo de Jerusalém que ele entrou. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo, nosso intercessor, chega junto ao trono do Pai, no santuário verdadeiro, para interceder por nós. Os sacerdotes do Antigo Testamento entravam num santuário que era apenas uma figura do verdadeiro. Não era o verdadeiro, não era o celestial. Era uma réplica, era uma miniatura, conforme Deus mostrou para Moisés. Ou seja, Deus deu um modelo para Moisés de coisas que estão no céu. Por isso que muitos de nós ficamos emocionados quando, meses atrás, na mensagem sobre a iminente volta de Cristo, vimos aqui o projeto de reconstrução do Templo de Jerusalém. Alguns de nós ficamos emocionados sem nem saber o porquê. O porquê é que nós vimos figuras de coisas celestiais. Porque o que Moisés fez, passando para Bezaleel o modelo, para que ele fizesse os utensílios e tudo mais, escalou as turmas para trabalharem com material conforme Deus descreveu. O que Moisés fez foi obediência a uma revelação de coisas que estão lá em cima. Mas a pergunta é, no templo de Jerusalém, conforme o modelo que Deus deu para Moisés, como se dispunham os querubins? Se o templo é o modelo das coisas, ou era o modelo das coisas celestiais, e nele havia querubins, como diz a Escritura, que esse modelo terreno conta para nós? Quais as dicas, as revelações? Na verdade não são dicas, não são tremendas revelações. Quais as revelações que a palavra de Deus nos dá sobre as coisas celestiais, ao olharmos, por exemplo, para os querubins no templo de Jerusalém? Hebreus 9, versos 3 a 5. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Diga, sobre a arca, os querubins da glória. Diga, sobre a arca, os querubins da glória. A arca, com a sua tampa de ouro propiciatório, de mais ou menos 1,20 m de comprimento, por mais ou menos 50 centímetros de largura, feita de ouro puro. Deus disse para Moisés, quando ele estava fazendo os preparativos para o tabernáculo: faça de obra batida, junto com a tampa, uma coisa só, uma peça única, 2 querubins, de frente um para o outro, com as suas asas tocando umas nas outras. E faça dentro do lugar santo no tabernáculo, o local onde os sacerdotes entravam, coloque 2 estátuas de querubins, voltadas para a porta do tabernáculo. Coloque 2 estátuas de querubins com asas abertas, tocando umas nas outras.
haverá 2 querubins diante da cortina, então. A cortina que separa o santo lugar do lugar santíssimo, santo dos santos. Construa isso, Moisés. Moisés obedeceu. Lá estavam os 2 grandes querubins. E aqui um parênteses muito importante. Foi Deus quem ordenou a Moisés fazer, não foi Moisés quem teve a ideia. E terminantemente proibido alguém dobrar os joelhos, alguém se prostrar diante daquelas estátuas. Fecha parênteses. Após essa cortina, diante da qual estavam os querubins, após essa cortina estava então a Arca da Aliança. Diga comigo, 2 querubins na arca, 2 querubins no lugar santo. Nós temos o nosso quadrado. Está feito. 2 lá dentro, em cima da arca, 2 do lado de fora, em frente à cortina. Eu estava olhando para o templo, para a disposição da mobília do templo, e dizendo, haveria alguma coisa no lugar que pertencia no passado ao quinto. Algum objeto do templo de Jerusalém, primeiro do tabernáculo com Moisés, depois do templo com Salomão. Haveria algum objeto justamente no lugar onde deveria estar o quinto querubim, mas lá ele não está, ele perdeu a sua posição. Sim, há, ou havia. Êxodo 30, versos 6 a 9. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então eu estou lendo Êxodo 30, versos 6 a 9. Verso 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Amém. Um único objeto, colocado bem no centro, lindo de ouro, onde ficava um pó queimando, exalando perfume para todo o santuário, o incensário de ouro. A quinta ponta no templo de Jerusalém não é ocupada por um querubim, ou não era ocupada por um querubim, mas passou a ser ocupada pelo incensário de ouro. E Deus vai falar do que era oferecido ali com extremo ciúme. E cada vez que eu olho para esse texto, eu vejo exatamente o que aconteceu na eternidade passada. Aquele incenso que subia daquele ser, aquela exaltação de Lúcifer para o Deus Todo-Poderoso. Quantas e quantas vezes, muito provavelmente, ele disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quantas e quantas vezes subiu aquele incenso. Deus vai falar desse incensário com extremo ciúme, e curiosamente é o único objeto de todo o tabernáculo e posteriormente de todo o templo, que ao mesmo tempo, diz o autor aos Hebreus, fazia parte do lugar santo e do lugar santíssimo, mas era visto no lugar santo. Ou seja, apesar de ser coisa santíssima, ficava do lado de fora do lugar santíssimo. O incensário era a conexão com o lugar santíssimo. O lugar santíssimo só era visto pelo sumo sacerdote uma vez ao ano. Mas o incensário, apesar de fazer parte das duas realidades, estava sendo visto continuamente pelos sacerdotes.
Deus fala do que era queimado ali com um ciúme extremo. Êxodo 30, versos 32 a 38. Falando do incenso queimado no incensário, Deus diz: não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo, ou seja, morto, eliminado. Disse mais o Senhor a Moisés: tome especiarias aromáticas, estoraque, ionisha e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis, conforme essa composição, diga, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Simbologia, meus irmãos. Qual foi o pecado de Lúcifer? Sobre as estrelas de Deus porei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. O incenso, a adoração, o louvor que cabia a ele entregar continuamente a Deus, ele disse: eu quero sentir o cheiro desse perfume. Eu quero ver como é ser adorado. Quero descobrir como é esse aroma, como é essa experiência. Não. Aí Deus, quando dá para Moisés a visão das coisas celestiais, talvez sem contar para Moisés o porquê desse ciúme extremo com um perfume. Nós estamos falando de um perfume no templo. Deus diz: esse perfume é meu, porque no passado tentaram roubá-lo. Mas isso não vai acontecer mais. Ao Senhor o louvor, a glória, a honra, o domínio, o dobrar dos joelhos, as orações, o erguer das mãos, os brados de louvor, a Ele a honra, a glória, o louvor. O quinto querubim perdeu a sua posição. O incensário de ouro ocupou. Mas no Apocalipse, a Bíblia diz que o incenso que sobe para o trono de Deus são as orações dos santos. O nosso lugar como igreja de Cristo, entre outras coisas, nós ocupamos também o que no passado foi ocupado por Lúcifer. Uma exaltação contínua e próxima, íntima, pertinho de Deus. Isso é nosso. Cada vez que nós exaltamos a Deus, diz a Bíblia, os querubins dizem: cada vez que nós não exaltamos, o querubim caído diz: cuidado. A cada vez que nós negligenciamos o louvor ao Senhor, aquele que perdeu a sua posição, que hoje também é ocupada pela igreja, o incenso que sobe. Cada vez que o cristão, que um ser humano diz: não, eu não vou servir a Deus, eu vou viver a minha vida do meu jeito, há alguém que diz amém, que confirma isso. Sim, confirmado. Está queimado em nome de Jesus. Na nossa vida ele não vai dizer amém. Na minha vida, no meu ministério, na minha casa,
ele não vai dizer amém. Ele vai dizer, ah, não. Vai dizer qualquer coisa menos amém. No nosso caminhar, Deus espera que ele não, o querubim caído, não diga amém. Olha para o seu irmão e diga para ele, não permita que o caído diga amém. Conte com o Espírito Santo para as coisas futuras. Os querubins têm o que por dentro e por fora? Conhecimento sobrenatural. Não conte com o seu saber humano para vencer a batalha espiritual. Não faça isso. Conte com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, além de nos dar visão, preste atenção, além de nos dar visão das coisas espirituais, ele cega o falso querubim. Cega. E isso fica exemplificado para nós. Por exemplo, quando Eliseu, homem de Deus, ora e o exército sírio fica cego. Eliseu os leva até o centro de Israel. Ele ora, Senhor, cega esses homens. E Deus cegou. Paulo diz, ó filho do diabo, diz para Elimas o macho, ó filho do diabo, cheio de todo engano e mentira, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, eis aí sobre ti a mão do Senhor, pelo que ficarás cego, sem ver a luz do dia. O mesmo Deus que abre os olhos aos cegos, é o Deus que cega quem não pode ficar vendo. Ele cega o nosso inimigo, e nos faz invisíveis, e nos livra do mal. Aleluia. Aleluia. Diga ao Senhor, Senhor, dá-me olhos espirituais. Quando você for dobrar seu joelhinho de manhã, Senhor, faz-me ver o que eu não estou vendo, Jesus. O que eu preciso ver, faz-me ver para a tua glória. Eu não creio na minha capacidade, ainda que a minha capacidade venha de ti, mas eu preciso do sobrenatural para lutar contra o querubim caído. Adore, adore continuamente a Deus, e não se deixe iludir pelo som das asas do querubim. Por favor, fique de pé no seu lugar.